Olá, eu me chamo Vitória Gabriela Aparecida Ribeiro Silva e estou aqui para apresentar para vocês o meu projeto de iniciação científica, intitulado Avaliação in vitro do potencial biotecnológico de derivado sintético de CRPIN 340, SM23, para tratamento de glioblastoma, executado por mim, com orientação do professor Dr. Leiser Machado de Oliveira, com orientação da professora doutora Catiane Nogueira, colaboração do professor Dr. Robson Ribeiro, da mestre Ramone Gonzaga e as alunas de iniciação científica Bianca Santos e Yara Batista. E antes de entrarmos nas questões restritas do projeto, precisamos entender este tema que envolve uma linhagem cancerígena. Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum um crescimento desordenado de células que invadem tecidos e órgãos. Podem se originar através de agentes mutagênicos, que são capazes de causar danos moleculares permanentes ao DNA, levando à ativação de oncogenes ou ao silenciamento de genes supressores de tumor. O tumor-alvo do projeto de pesquisa é um tumor maligno, ou seja, um câncer. Ele atinge o sistema nervoso central, o qual é composto por alguns tipos celulares, sendo que os neurônios representam o principal tipo celular, e associados a eles temos as células da glia, que são responsáveis principalmente por auxiliar os neurônios, dando suporte, proteção e auxiliando na nutrição. Cânceres cerebrais podem atingir tanto os neurônios como as diversas células da glia. Neste último caso, podem levar ao desenvolvimento de uma categoria de doenças que atinge as células da glia. Na categoria dos gliomas, temos em vista o glioblastoma, que pode se originar de células tronconeurais, astrócitos e oligodendrócitos, fator que confere a este câncer uma capacidade altamente infiltrativa. O glioblastoma é de grande impacto social, pois além de ser agressivo, levando a sintomas como cefaleia, náuseas, dificuldade cognitiva, convulsões, alteração de personalidade e visão turva, ele exibe um prognóstico muito ruim, já que os pacientes têm expectativa de vida estimada entre 12 meses a 15 meses. Além de, durante esse tempo de sobrevida, eles têm a qualidade de vida reduzida pelo fato dos sintomas agressivos da doença e efeitos colaterais dos tratamentos convencionais. Durante a execução da pesquisa, notamos que o composto SM23 não era tão eficiente comparado ao SM22, então foi decidido descartá-lo e usar somente o SM22 para dar continuidade aos estudos. Neste cenário, temos o SM22, composto derivado da molécula CRPIN 340, uma substância derivada de proteínas serina e arginina importantes no contexto metabólico e celular, e, portanto, um promissor candidato terapêutico no tratamento da linhagem de glioblastoma humano. Em vista disso, temos como objetivos avaliar o potencial biotecnológico em atividade antitumoral do derivado sintético CRPIN 340 em culturas de células imortalizadas da linhagem U87 e analisar a resposta celular frente ao tratamento com o composto SM22, observando o metabolismo celular e migração celular. As metodologias empregadas incluem ensaio de metabolismo, que se baseia na reação do sal de MTT, com enzimas da cadeia respiratória que avalia o metabolismo da célula, que está ativa após ser tratada com o composto. E como uma característica que confere aos tumores malignidade, é sua capacidade de migrar-se. Vamos avaliar, então, se o composto escolhido é capaz de inibir a migração das células tumorais, fazendo o ensaio de cicatrização, no qual é simulada uma ferida utilizando uma placa de ensaio contendo células de glioblastoma. Já temos alguns resultados destes ensaios. Nos resultados de MTT, analisamos esses gráficos que nos mostram o quanto o tratamento com SM22 foi capaz de reduzir a atividade metabólica das células ao longo do tempo em comparação com as células que não foram tratadas. Também obtivemos resultados mostrando que o composto inibiu a taxa de migração, reduzindo mais de 40% na menor concentração e 80% na maior. Até o presente momento, com os ensaios realizados, concluímos que o SM22 se mostrou promissor como possível candidato ao tratamento de glioblastoma. Porém, mais investigações precisam ser realizadas acerca dos efeitos dos compostos tanto em células tumorais como em células saudáveis.
Diante de tudo isso, gostaria de fazer meus agradecimentos ao Departamento de Ciências Biológicas, Instituto de Ciências Exatas e Biológicas ICEB, à Universidade Federal de Ouro Preto FOP, ao Laboratório de Neurobiologia e Biomateriais LNBio, à Universidade Federal de Viçosa UFV e aos órgãos de fomento por me permitir a realização desse trabalho, como FAPEMIG, CNPq e CAPES. Muito obrigada a todos.